Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Frônesis, né? Nós estamos dando continuidade a uma série de vídeos que está tratando a questão da cultura e da sociologia da infância, fazendo uma discussão, né, com essa temática, a criança em foco, né? E nesse vídeo, hoje nós vamos falar um pouco das contribuições do Alan Proulx, né? O Alan Proulx, que é professor de Sociologia e Estudos da Infância na Inglaterra, e ele tem direcionado, né, seus interesses para uma série de temáticas, obviamente relacionadas à infância, como o estudo social da infância, a questão da participação da criança, a relação das crianças com as tecnologias, o cotidiano infantil e as relações entre educação e saúde. Eu sou Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, psicólogo de formação. A gente está falando aqui às margens do Velho Chico, a nossa sala de aula. O Alan Proulx, sobretudo a partir de um importante livro, né, que infelizmente não temos tradução para o português, pelo menos que eu saiba por enquanto, que chama-se Construindo e Reconstruindo a Infância. Ele, né, e o seu parceiro, o Alison James, ele vai propor, eles têm 6 proposições acerca de se repensar a questão da infância, né, e daí vem as suas grandes contribuições. Então a primeira proposição que ele estabelece é a infância, a ideia de que a infância é uma reconstrução social, tá? Isso significa que a gente não deve identificar a infância com um período de imaturidade biológica, ou melhor, como uma fase inicial no percurso maturacional para a vida adulta, né? E tampouco devemos identificar com a noção de universalidade. Então eles propõem a desconstrução, né, dessa ideia de imaturidade biológica e universalização, e propõem a ideia de reconstrução social, ou seja, a criança, ela está o tempo todo, o entendimento, né, do que é criança, da experiência da criança, está o tempo todo sendo refeito. A segunda proposição tem a ver com a ideia de que a infância é uma variável da análise social que não pode ser compreendida senão na sua relação com outras variáveis como gênero, classe social, etnia, etc. A terceira proposição, e essa eu não vou comentar porque é mais óbvia, né? A terceira proposição diz o seguinte, que as relações sociais das crianças e suas culturas merecem ser estudadas em si mesmas, de modo independente das perspectivas do adulto, né? Que é justamente a ruptura do olhar adultocêntrico que constrói a infância, né? Então uma proposição que busca, né, pensar e compreender a criança a partir, né, das suas próprias perspectivas ou de um sentido crítico da visão do adulto, né? A quarta proposição diz que as crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua vida social e da vida daqueles que as rodeiam, né? Então, que as crianças são atores competentes, que são seres presentes, que agem de forma própria e intencional nos tempos e nos espaços. A quinta proposição diz que os métodos etnográficos são particularmente úteis para o estudo da infância porque possibilitam uma penetração, possibilitam uma entrada, né, no mundo da infância, conhecer o universo infantil. Então eles colocam como um método muito apropriado. E por fim, a última proposição, a sexta, diz que a infância é um fenômeno no qual se encontra a dupla hermenêutica, né, das ciências sociais, evidenciada por Anthony Giddens, ou seja, proclamar um novo paradigma no estudo da sociologia da infância é se engajar num processo de reconstrução da criança e da sociedade, né? Ou seja, pensar, no caso mais específico do Alan Proulx,
a sociologia da infância é, de fato, também repensar toda a dinâmica social. E aí a gente poderia, assim, resumir que o Alan Proulx, ele vai fazer uma série de críticas, né, a algumas ideias já meio que estabelecidas acerca da infância, acerca da criança, e que a gente poderia resumir da seguinte forma, né, que seriam desconstruir as ideias de criança passiva, né, de que ela só é determinada, de criança incompleta, né, que ela está sempre em via de desenvolvimento para que em um momento ela se torne um adulto completo, né, que complete o seu desenvolvimento. Então a ideia de que ela está incompleta, que é incompetente, né, que ela não sabe isso, não sabe aquilo, não fala, ela não, colocando, né, e aí em contraponto disso, né, da criança como um agente, ou seja, ela age no mundo, né, ela participa ativamente da produção do mundo, né, do mundo adulto inclusive, né, o quanto, por exemplo, as crianças impactam as nossas vidas, né, influenciam as nossas vidas e, obviamente, da sociedade como um todo, ainda que marginalizada, ainda que num underground, né? E aí ele, ao propor, ao fazer eu estou fazendo, né, essa síntese, né, dessas ideias, dessas críticas do Alan Proulx, ele vai estar fazendo de um modo assim talvez mais sistematizado críticas também a um certo corpus teórico, né, que vai estar presente aí em várias ciências, inclusive também na psicologia, e aí ele vai fazer uma crítica, né, a determinados aspectos desse corpus teórico. E o primeiro é onde ele coloca em questionamento que é determinado, né, por uma ideia de um desenvolvimento incompleto. Claro que isso não significa negar os estágios do desenvolvimento, mas é essa ideia que termina reduzindo, né, a experiência da infância a essa compreensão. Em segundo lugar, ele vai fazer uma crítica da verticalização da relação do adulto com a criança, né, que é o que ele já fala antes, né, mas ele vai observar que no corpus teórico a perspectiva sempre é esse olhar, né, indireto, quer dizer, a gente conhece a criança a partir do olhar do adulto. E aí se a gente pega na literatura, nas teorias do desenvolvimento, elas trazem muito isso. Claro que tem uma exceção ali ou aqui, mas muito nessa perspectiva de uma relação unilateral, de um olhar centrado no mundo do adulto. Esses conceitos de desenvolvimento e socialização indireta, né, trazem evidenciam que a questão da infância ela está meio que marginalizada e meio que apagada, né, na produção teórica. E aí a gente tem, né, decorrente disso, então, sempre essas concepções da infância ou da criança como algo que ela está por vir ainda, e não ela é olhada em si, né, pelo valor que apresenta, pelas competências que apresenta, né? Ao contrário, né, ela é vista de maneira incompetente, imatura, né, inexperiente, né, e na sua incompletude, né? E aí, tanto o Alan Proulx quanto o Allison James, eles vão identificar, né, 5 modelos explicativos desse corpus teórico, né, que eles também fazem uma crítica. O primeiro é a ideia da criança má, né? Da criança como um ser demoníaco que mobiliza forças do mal e que deve ser controlada, né? Que a criança é terrível, que a criança, né, é o diabo em forma de gente, né? Ditados popular, né? Lógico que isso não tem a ver com as teorias, mas no corpo teóricos eles vão identificar que há concepções, né, que trazem muitas vezes a criança como má. Aí a gente tem um segundo modelo que já seria um pouco bem diferente, a concepção da criança inocente. Ela não sabe de nada, que ela é um anjo, né, que ela não tem maldade, né, que
pecado não entrou nela ainda, né? Claro que tem toda uma tradição também religiosa, cultural a partir daí. O terceiro modelo é a criança imanente. Isso tem a ver com uma tradição mais identificada a partir do pensamento do John Locke, né? A ideia da tábula rasa, é o adulto que vai moldar, né, a criança. Um quarto modelo, que é a criança naturalmente desenvolvida, né, que é a ideia de maturação, que a criança ela naturalmente ela vai se desenvolvendo, é uma questão de maturação, né? E o quinto modelo, né, ele vai falar da criança inconsciente, que é baseada no princípio freudiano, né, no pensamento freudiano, que a gente vai encontrar, por exemplo, na infância, todas as explicações, né, dos traumas e das questões, né, que a criança daquele adulto viveu. E aí o Alan Proulx ele vai também identificar que a gente sai de uma fase que ele vai chamar de pré-sociológica, né, a respeito do estudo da infância, de uma fase pré-sociológica para uma fase sociológica, né? E que ele identifica 4 abordagens dessa fase sociológica, né? A primeira abordagem que é a da criança socialmente construída, né, que vai se opor àquelas ideias de universalidade, tá certo? Então são trabalhos que vão trazer essas discussões, né, de que não existe uma criança, que não existe a experiência de uma infância, né, isso depende muito da história, do lugar, da cultura, das relações. Então essa abordagem da criança socialmente construída. Uma segunda abordagem que ele vai chamar de criança tribal, que é o reconhecimento, né, dos mundos sociais das crianças como lugares de construção de significados, né, e de suas próprias culturas. Uma terceira abordagem, que é a criança integrante de um grupo minoritário, que isso revela as relações desiguais de poder dos adultos sobre as crianças. Então são estudos que vão fazer essas discussões, né? Inclusive evidenciando o apagamento dos interesses e interações das crianças. A quarta abordagem é da criança socioestrutural, tá? Que é justamente no sentido que as crianças elas constituem componente de qualquer sociedade, né? Formando um grupo, um corpo de atores. Então, claro que há as diversidades, mas ao mesmo tempo elas estão presentes e elas estruturam e organizam. Então são abordagens que buscam, né, estudar essas estruturas, essas organizações. E por fim, né, o Alan Proulx, nos seus estudos mais recentes, ele vai propor uma espécie de um olhar interdisciplinar, onde a gente possa romper, né, com uma perspectiva obviamente universalizante, com uma certa influência biológica, absorvendo, né, claro, né, trazendo esse olhar, né, mais sociológico, mais antropológico, mais histórico. E o que ele vai propor nessa visão interdisciplinar é de que essas coisas não se percam, né? Ou seja, que a gente, ao entender que a infância é uma construção social, ao entender as questões da estrutura, ao fazer crítica, ao olhar adultocêntrico, etc., a gente não negligencie outras dimensões, inclusive com as dimensões mais orgânicas, maturacionais, biológicas, evolutivas, né? Então ele vai dizer o seguinte, palavras dele, né? Que a infância não deveria ser vista nem como natural apenas, nem como cultural, mas como uma multiplicidade de naturezas, culturas, uma variedade de híbridos complexos e constituídos a partir de materiais heterogêneos e através do tempo.
ela é cultural, biológica, social, individual, histórica, tecnológica, espacial, material, discursiva e ainda mais. A infância não deve ser vista como um fenômeno unitário, mas como um conjunto múltiplo de construções que emergem da conexão e desconexão, fusão e separação desses materiais heterogêneos. E aqui a gente encerra, né, esse vídeo, né, onde a gente falou sobre o Alan Proulx. Espero que vocês tenham apreciado. Se sim, deem um like, né, um gostei, se inscrevam, né, no nosso canal, porque assim vocês vão estar recebendo as notificações, né, e valorizam também assim o trabalho da gente, né, e aumenta também a nossa comunidade, onde a gente também tem interagido. Inclusive convido vocês a interagirem mais, né, escrever, mandar mensagem, a gente sempre tem respondido. Eu vou estar colocando na descrição desse livro o artigo do Alan Proulx, que está em português, né, que está disponível, que é acesso livre. Então vocês podem aprofundar essa discussão a partir desse artigo. E espero vocês no nosso próximo vídeo, né, onde nós vamos estar falando sobre as contribuições de William Corsaro. Até mais!